É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos para juntos estudarmos a Palavra de Deus, e eu quero novamente saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fico muito feliz quando tenho a oportunidade de estudar a Bíblia juntamente com vocês através das redes sociais. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade e esperamos que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando em cada mente, em cada coração, daqueles sinceros que estão querendo conhecer a vontade de Deus e viver a vontade de Deus em suas vidas. Nós agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila. Vocês que ainda não se inscreveram, inscrevam-se também, deem ali o seu curtir e vamos compartilhando com outras pessoas, porque assim nós vamos fazendo com que o canal cresça cada vez mais e atinja lugares que nós jamais imaginávamos que pudéssemos alcançar com a palavra de Deus. Então, por isso que é importante, cada dia que você ouvir no canal Hora Tranquila, dê o seu curtir, curta, e isso faz com que o canal cresça cada vez mais para a honra e glória de Deus. Nós queremos orar ao nosso Deus. Mais uma vez, Senhor, nos encontramos diante da Tua presença, agradecidos por mais um dia de vida e também pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos, mais uma vez, a unção do Teu Espírito Santo para entendermos a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos as Tuas verdades em nossa vida. Abençoe a cada amigo, cada irmão, cada um que está nos ouvindo, onde quer que se encontre. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um e que aqueles que nos pedem orações tenham os seus pedidos, as suas necessidades, os seus desejos realizados de acordo com a Tua vontade, para a Tua honra e a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao estudo que estamos fazendo de Apocalipse capítulo 4 e 5 esta semana, mas antes eu quero mandar aqui um alô especial. Nós temos muitos ouvintes, que escrevem nos dizendo de onde estão ligados conosco. Nós temos a Eni Westphal, lá de Guarapari, o Valdir e a Rita, também de Guarapari, lá no Espírito Santo. A Ana Joarlene também é lá do Espírito Santo, em Guarapari. O Joel Westphal, também de Guarapari, no Espírito Santo. Valdemir Hoffmann nos ouve lá em Iuna, no Espírito Santo. A Quitéria está nos ouvindo lá em Maceió, nas Alagoas. A Carla Otto e o Estefânio Jesus estão nos ouvindo no município da Serra, no Espírito Santo também. A Ezeni Westphal em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. E muitos outros, que nós vamos a cada dia falando um pouquinho dos nossos ouvintes. Nós queremos então hoje falar um pouco a respeito da entronização de Jesus, quando ele morreu, ressuscitou. Depois de ressuscitado, 40 dias depois, ele voltou para os céus, e então Jesus, ele foi entronizado no santuário celestial, e nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versos 4 a 8, nos diz assim: Atos, capítulo 1, versos 4 a 8. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esta foi a promessa que Jesus fez para os discípulos, que permanecessem em Jerusalém até serem revestidos de poder do alto. E quando ocorreu
este revestimento do poder ou o derramamento do Espírito Santo? Aconteceu 10 dias depois que Jesus voltou para os céus, e exatamente na festa de Pentecostes. Essa festa era realizada 50 dias depois da Páscoa, e neste dia, então, que se cumpriu o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Jesus ele foi entronizado no céu. E exatamente neste momento em que Jesus foi entronizado no céu, depois da sua ascensão, houve o derramamento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, versos 32 e 33 nos diz assim: A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então aqui o apóstolo Pedro, no sermão do capítulo 2, que ele faz para aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, eles estavam pensando que os discípulos estavam embriagados, e então Pedro disse: não, isso é o cumprimento da promessa que Jesus fez de que nós receberíamos o poder do alto. E então ele diz: exaltado, pois, à destra de Deus. Foi quando Jesus foi entronizado. Então, nesse dia, que era o Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo, porque Jesus estava sendo entronizado naquele momento. Então, o ano 31 da nossa era, que foi ali o dia do Pentecostes, se tornou um dia especial, se tornou um dia histórico. Nesse dia, o Espírito Santo desceu sobre toda a Igreja de Cristo, ungindo e capacitando os crentes em Cristo para o cumprimento da missão evangelizadora. Enquanto no céu estava ocorrendo a entronização de Jesus em glória, como lemos aqui, exaltado, pois, à destra de Deus, né? Enquanto Jesus estava sendo entronizado, então, em meio a aclamações de anjos e dos demais seres que habitam nos céus, na terra, o Espírito Santo estava se apoderando de forma majestosa dos servos de Cristo. Você pode ler Atos dos Apóstolos, capítulos 2, 3, 4 e 5, esses 4 capítulos, você vai encontrar ali o relato deste fenômeno ocorrido que foi o Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, e foi o cumprimento de Atos capítulo 1, verso 8, que nós lemos agora há pouco: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia e em todo o confim da terra. Então, ao cumprir-se esse dia de Pentecostes, que era uma festa judaica, que ocorria 50 dias depois da Páscoa, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam os discípulos, os apóstolos de Cristo assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito Santo lhes concedia. Então, neste dia do Pentecostes, aqui na terra, ocorrido lá em Jerusalém, foi exatamente o dia em que Jesus foi entronizado e ele se tornou o único ser digno, capaz de abrir os selos do livro do Apocalipse. A exaltação de Jesus lá no santuário celestial, ela foi seguida pela descida do Espírito Santo sobre os discípulos. A ascensão de Cristo ao céu foi para os seus discípulos, para os seus seguidores, um sinal de que estavam para receber a bênção prometida. E então, quando Jesus ele transpôs as portas celestiais, Jesus foi entronizado em meio à adoração dos anjos. E tão logo foi essa cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos, e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade.
É possível que muitos que estão nos ouvindo não sabiam que Jesus foi entronizado exatamente no dia em que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo. Mas conforme nós vimos no estudo de hoje, se você ainda não entendeu, ouça novamente para que possa entender, anote as passagens bíblicas e qualquer dúvida nos escreva que nós estaremos respondendo os seus questionamentos. Nós queremos desejar a todos vocês um bom dia, mas lembrem-se, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3.